Fala galera, meu nome é Saulo Gomes e se você clicou nesse vídeo, você quer arrebentar em matemática do Enem esse ano. Por isso, hoje a gente vai falar de Teorema de Pitágoras e as principais trincas pitagóricas. Bom galera, esse é o segundo vídeo desse canal. O primeiro vídeo foi um aulão com 6 temas que mais caem no Enem. Então se você não assistiu, clica aqui no card que vai estar lá. E hoje a gente vai falar sobre Teorema de Pitágoras. No primeiro vídeo eu falei um pouco sobre trigonometria, que tem tudo a ver com o Teorema de Pitágoras, mas eu não expliquei ele em si. Então hoje eu trouxe um vídeo separado para a gente falar dele e também a gente vai falar umas especificidades das trincas pitagóricas, que eu vou explicar o que é daqui a pouco. Bom, o Teorema de Pitágoras. Por que tem esse nome, o que é, quando foi criado? Tem esse nome em homenagem ao matemático Pitágoras, que nasceu lá na Grécia, antes de Cristo, há muito tempo. E ele que foi o primeiro matemático, segundo os relatos, que descobriu e demonstrou o Teorema de Pitágoras. Então vamos lá, a fórmula do Teorema de Pitágoras é essa. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Mas de onde saíram essas letras e como que é essa relação? O Teorema de Pitágoras é uma relação entre os lados de um triângulo retângulo. Se você assistiu o aulão de matemática, que foi o primeiro vídeo desse canal, você lembra que um triângulo retângulo é aquele em qual um dos ângulos é um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. E os outros dois, óbvio, menor que 90 graus, porque a soma de todos eles tem que dar 180 graus. Então, em um triângulo retângulo, a gente divide ele em três lados, chamados de hipotenusa, o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, e os lados que formam o ângulo de 90 graus a gente chama de catetos, que podem ser iguais ou diferentes. Então, cateto 1, cateto 2. E o Pitágoras ele provou que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados de catetos. Então, vamos substituir aqui. Em vez de a gente colocar hipotenusa e cateto, a gente vai chamar a hipotenusa de lado C e os catetos de lado A e B. Bom, a gente não está aqui para demonstrar como que chegou nessa fórmula aqui. Existem várias formas. Pitágoras demonstrou, Leonardo da Vinci demonstrou, Euclides, que foi um grande matemático, demonstrou. Então, existem inúmeras formas, mas é importante a gente saber a forma em si, e não como ela foi demonstrada. Então, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Uma coisa muito importante que a gente pode relacionar essa fórmula é com uma outra fórmula que já existe, uma lei dos cossenos. A lei dos cossenos é uma continuação da fórmula de Pitágoras. Na verdade, a fórmula de Pitágoras é uma simplificação para o triângulo retângulo da lei dos cossenos. Então vamos escrever aqui, ó, lei dos cossenos. A fórmula da lei dos cossenos é c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, até aqui, sem tirar nem pôr, menos 2 vezes a vezes b vezes cosseno de θ. O que é esse cosseno de θ? A lei dos cossenos ela é usada para descobrir os lados quando é um triângulo sem ser um triângulo retângulo. Na verdade, com qualquer triângulo. Então, o cosseno desse θ é o ângulo formado entre os lados A e B. Como um triângulo retângulo, o ângulo formado é um ângulo de 90 graus e o cosseno de 90 é zero, corta toda essa parte aqui. E aí sobra isso, que seria o Teorema de Pitágoras. Então, a lei dos cossenos é muito importante, vai ser usada em muitos exercícios, mas o Teorema de Pitágoras é apenas a redução dela, porque o ângulo θ é 90 graus e o cosseno de 90 é zero. Então, como a gente vai falar hoje de Teorema de Pitágoras e não de lei dos cossenos, vamos focar só nessa primeira fórmula aqui. Bom, e para que eu trouxe o Teorema de Pitágoras hoje? A gente tem que usar ele para alguma coisa, então a gente usa ele para muita coisa dentro da matemática. E um exemplo muito bom é para descobrir a altura de triângulos equiláteros. No último vídeo, que foi o primeiro vídeo do canal, eu falei que para calcular a área de um triângulo, a gente tem que saber a base e a altura dele, principalmente. Então, um triângulo equilátero é aquele no qual todos os lados têm a mesma medida. E a base dele é a L. A altura está aqui, ó. Ela vai
de um vértice ao lado oposto, formando ângulo de 90 graus. E quando a gente fala de ângulo de 90 graus dentro de um triângulo, a gente lembra de Teorema de Pitágoras. Então isso aqui é só um exemplo para a gente aplicar um pouco essa fórmula, para a gente saber um pouco mexer com ela. Então, para a gente treinar ela, eu resolvi colocar aqui para a gente achar a altura desse triângulo em função dos lados. Então vamos lá, vamos calcular. Para usar o Teorema de Pitágoras, a gente primeiro tem que achar um triângulo retângulo. Então a gente vai usar esse triângulo aqui, ó, A, B, C. Ele é um triângulo com ângulo de 90 graus. A hipotenusa nele aqui é L, porque ela está oposta ao ângulo de 90 graus. Então, L ao quadrado é igual. Um dos catetos é H, porque ele forma o ângulo de 90 graus. E o outro é esse lado aqui, ó, BC. Vocês concordam que se há um triângulo equilátero, nos quais todos os lados são iguais, e eu dividir de um vértice até o outro lado, essa parte que é L sobre 2, então BC é L sobre 2, que é o outro cateto. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aqui é só desenvolver, isso aqui é só a equação matemática. L ao quadrado continua, H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4, porque o quadrado está para o L e está para o 2 também. A gente quer saber o H, então vamos isolar o H. H ao quadrado é L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Aqui, o que a gente pode fazer? Como a gente está fazendo uma subtração de fração, a gente teria que achar uma MMC. Mas é bobeira aqui. Uma coisa que a gente tem que aprender no Enem é ganhar tempo. Então vamos pensar. L ao quadrado, vocês concordam com 1L ao quadrado? Então é um inteiro menos 1 sobre 4L ao quadrado. Então imagina que esse L ao quadrado é 4 sobre 4, que dá 1. Então 4 sobre 4 menos 1 sobre 4 é 3 sobre 4. Porque é um inteiro menos 1 quarto, 3 quartos. Então H ao quadrado é igual a 3 quartos de L ao quadrado. Aí eu passo o quadrado para lá como raiz. H é a raiz de 3 quartos de L ao quadrado. Bom, a raiz ela vai se dividir, ela vai ficar tanto para o numerador quanto para o denominador. L ao quadrado, dentro da raiz, sai L, porque o quadrado aqui, ó, corta com esse. 4 tem raiz quadrada exata, que é 2. Então aqui vai ficar 2. E 3 não tem raiz quadrada exata, então ele vai ficar dentro da raiz. Então a gente pode concluir que a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é um valor importante, muitas vezes até decorado por muitos estudantes, porque facilita. Se ele te deu um triângulo, ele te deu só um lado, que é um triângulo equilátero, você já sai na altura dele. Se o lado for 6, vai ficar 6 raiz de 3 sobre 2. Corta 6 com 2, 3 raiz de 3. Então essa é uma coisa que facilita decorar isso. Mas não é obrigado, porque facilmente a gente chega só fazendo um Teorema de Pitágoras. Então, a primeira parte da nossa aula hoje foi isso. Saber qual é o teorema, da onde que ele veio e usar ele nas outras questões, dos outros exercícios. A segunda parte que a gente vai falar agora é sobre as trincas pitagóricas. O que são elas? Bom, as trincas pitagóricas são conjuntos de 3 números que seguem o triângulo ou o teorema de Pitágoras. Vou explicar como que é. Se você pegar o triângulo retângulo formado pelos lados 3, 4 e 5, vamos aplicar o teorema de Pitágoras nele. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. 5 ao quadrado é 25. 3 ao quadrado é 9. 16 ao quadrado, 4 ao quadrado é 16. 25 é 9 mais 16, que é 25. Então a gente pode ver que eles seguem o teorema de Pitágoras e eles são números exatos, são números fáceis. Então toda vez que você vê um triângulo
no qual um cateto é 3, o outro cateto é 4, você sabe o que é 5. Esse conjunto de números aqui, essa trinca pitagórica, é importante a gente decorar. Então, um triângulo em que a hipotenusa é 5 e ele te deu um cateto 4, você sabe o que é 3. Você não precisa calcular. Então, é o que eu falei, no Enem a gente tem que ganhar tempo. Outra trinca muito importante, que essa muita gente não conhece, mas essa é a minha dica para vocês, é a trinca que forma um triângulo retângulo, 5, 12, 13. Então essa outra, igual a 3, 4, 5, tem a 5, 12 e 13. Que vamos calcular para vocês verem. 3 ao quadrado é 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 3 ao quadrado é 169, 5 ao quadrado 25 e 12 ao quadrado 144. 25 mais 144 é 169. Então, são outros conjuntos de 3 números que formam um triângulo retângulo que é bom a gente decorar. Muitos exercícios pedem, colocam 13, colocam 5 e pedem o outro lado aqui, o outro cateto. A gente não precisa nem calcular, saber que é 12. E é importante a gente também saber que não precisa ser só esses números, podem ser os seus múltiplos. Se aqui for 10 e aqui for 24, você sabe que aqui é 26, porque dobrou aqui, dobra aqui também. Então é isso, pessoal. Agora a gente vai fazer um exercício só para finalizar, ver direitinho como que cai no Enem o Teorema de Pitágoras e finalizar esse assunto. Bom, galera, nosso exercício aqui agora é do Enem de 2006 e ele vai representar bem tudo que a gente aprendeu hoje aqui. Bom, vamos lá, tá aí na tela para vocês e eu vou lendo aqui. Na figura acima, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a... Vamos lá. Na figura ele dá uma escada com 5 degraus, cada um tendo 24 centímetros de comprimento. E o corrimão que ele quer saber é esse tamanho aqui, mais esse, porque ele quer saber o tamanho de todo o corrimão. Então aqui a gente já sabe que ele tem 30 centímetros, 30, só que a gente tem que descobrir qual que é esse aqui. E vamos lá, como que a gente vai descobrir isso? Vocês concordam? Deixa eu pegar uma outra caneta. Se eu fizer uma divisão aqui, ó, e colocar um ângulo de 90 pi, esse triângulo aqui, ó, ABC, ele é um triângulo retângulo? Ele tem uma hipotenusa, que é oposta ao ângulo de 90 graus, e 2 catetos que formam um ângulo de 90 graus. Então a gente conclui que o corrimão é a hipotenusa. Essa medida aqui, ó, que é 90 centímetros, ele já deu, é o primeiro cateto. E essa medida aqui, ó, a soma dos 5 degraus é o segundo cateto. Cateto 2, cateto 1. Então a gente pode aplicar. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos lá. A hipotenusa ao quadrado a gente quer saber. Então a hipotenusa. O cateto 1 é 90 centímetros. Então é 90 ao quadrado. E o cateto 2 é 5 vezes 24, porque é a soma desses 5 degraus. 24 vezes 5 é 120 ao quadrado. Ao quadrado é igual 90 vezes 90 dá 8.100. 120 ao quadrado dá 14.400. Se a gente somar os dois, dá 22.500. H é 150 centímetros. Só que a gente não quer saber H, a gente quer saber o total do tamanho do corrimão. Então a resposta é 150 mais 30 mais 30. A resposta é 210 centímetros. E na alternativa D, que fala que é 2,1 metros, que é a mesma coisa que 210 centímetros. Você fala assim, muito fácil, muito rápido. Mas você tem que saber que eu fiz essa conta aqui de cabeça, porque eu já tinha feito antes, na verdade. 120 ao quadrado eu já tinha feito antes. Eu fiz essa soma antes, então eu já sabia que dá isso.
e eu sabia que a raiz disso aqui é 150. Então, se a gente fosse fazer conta por conta, soma por soma, ia demorar muito mais. E o que a gente pode pensar nesse caso? Nisso aqui, ó. Bom, a gente já resolveu o exercício, agora a gente vai aprender como fazer ele de um jeito mais fácil. O triângulo que a gente tinha aqui, que a gente tem aqui, é um triângulo retângulo, por isso que a gente usou o Teorema de Pitágoras, no qual um cateto é 90, o outro é 120 e a gente quer descobrir a hipotenusa. Vamos lá comigo. Vamos cortar esse zero aqui com esse zero aqui. 9 e 12 agora. E vamos dividir isso aqui por 3. E aqui também dividir por 3. Aqui vai ficar 3, 9 por 3 dá 3. E 12 por 3 dá 4. Olha que engraçado. 3, 4. E a gente aprendeu que quando os dois catetos são 3 e 4, a hipotenusa é 5. Só que a resposta não é isso, 5. A gente tira um zero e divide por 3. Então aqui a gente multiplica por 3 e faz vezes 10, né? Porque tirar um zero é dividir por 10. Então, se a gente divide por 10, a gente multiplica por 10. X é 5 vezes 3, 15, vezes 10, 150. Então a gente vai fazer todo aquele monte de conta, um negócio que a gente pode parar um pouco. 90 parece com 3, 120 por 4, 9, 12, são números que a gente tem que prestar atenção, porque a gente já chega no resultado muito mais fácil. Aí é só somar 30 mais 30, 210 centímetros. Então é isso que eu quis falar para vocês hoje. O Enem cai muito no Teorema de Pitágoras, o Teorema de Pitágoras cai em várias áreas da matemática, e as tríades pitagóricas são importantes. A gente sabe essas duas, 3, 4, 5, 5, 12, 13, porque elas simplificam muito a nossa vida e acelera muito o processo de resolver o Enem, que é uma prova muito longa. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, Teorema de Pitágoras e as principais tríades pitagóricas. Se você gostou, já deixa seu like, compartilha com seus amigos e também segue o canal. Se você ainda não assistiu ao aulão de matemática com 6 temas que mais caem no Enem, clica aqui no card que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Até o próximo vídeo.